O iene fez um movimento extraordinário, né, nessa madrugada de domingo para segunda-feira, quando eu gravo agora esse podcast, já segunda-feira no Japão, que chegou a 160 ienes por dólar. Né? Ele despencou em relação ao dólar e logo em seguida ele voltou para 155. Então ele teve algo aconteceu, um volume muito grande no sentido contrário, que acabou fazendo esse movimento voltar para o 155, o que continua sendo extremamente fraco, né, para o iene, continua lá embaixo em relação ao dólar, mas foi um movimento que chamou muito a atenção de absolutamente todo mundo e preocupa não somente os japoneses, mas o mundo inteiro. E isso precisa preocupar mesmo porque a situação do Japão é muito, muito complicada. E é a segunda vez que eu estou fazendo um capítulo sobre o mesmo assunto, né? O meu último capítulo foi sobre o Japão, mas tem tanta coisa para falar que eu sou obrigado a repetir sobre exatamente esse assunto que está acontecendo agora e mostra a gravidade ou mesmo a deterioração do que acabou de acontecer na situação do Japão. O mais esquisito é que esse movimento que aconteceu para os 160, batendo novamente os 155, aconteceu agora na segunda-feira. Só que essa segunda-feira é um feriado bancário no Japão. Né? Os bancos não abrem, o mercado não deveria agir dessa forma e não teve nenhum tipo de anúncio oficial para dizer que houve uma intervenção governamental. Mas fica aquela questão, né? Se você bateu aquele número mágico de 160 de uma hora para outra, o que será que pode ter acontecido, a não ser uma intervenção do Banco do Japão? Então, até que ele se pronuncie ou que tenha algum tipo de política que seja realmente anunciada na mídia, a gente vai ficar somente na especulação. Então vamos esperar o mercado japonês abrir. Então, se isso aconteceu antes do mercado abrir, imagine depois que o mercado realmente abrir. Tem alguma coisa muito ruim acontecendo, mas é óbvio que a gente já fala nesse podcast há bastante tempo quais são os problemas. Né? Não vamos dizer que seja uma surpresa para todo mundo, a única surpresa talvez seja a velocidade com a qual isso aconteça. Então, tem alguns dados que são bastante preocupantes, né, sobre o Japão. Primeiro, que, como eu falei, é muito difícil você tentar salvar a sua dívida e a sua moeda ao mesmo tempo. Claramente, o Japão demonstrou que ele prefere salvar a dívida, mas não quer dizer que ele não esteja tentando salvar a moeda. Você, obviamente, nunca vai querer deixar, você não quer soltar a mão de ninguém, digamos assim. Então, é claro que você vai tentar salvar a moeda, que foi provavelmente o que pode ter acontecido nesse exato momento. Só que é aquela coisa, todos os esforços até agora não conseguiram segurar essa queda do iene tão drástica em relação ao dólar. Ele estava ali 130, né, depois ele foi para 135, depois foi para 140, não, de 140 não passa, vai para 143, 145, mas os 150 é realmente aquela linha, né, aquele limite aceitável. E quando finalmente passou dos 150, o Banco do Japão fez o quê? Nada. Ele simplesmente fez aquela cara de tô vendo as coisas acontecerem na minha frente, até o momento em que ele anuncia finalmente, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos mudar as taxas de juros agora, vamos sair do negativo para o positivo, chamou a atenção do mundo inteiro, extinguiu, né, acabou criando matou os juros negativos no mundo inteiro, né, sendo o último país que tinha essa política, mas acabou não subindo quase nada, foi 0,1, né, eu já falei várias vezes isso no meu podcast. Agora, o iene continuou caindo e continua caindo nesse exato momento. Então, assim, nós estamos agora a 155, mas se ele bateu 160, será que ele não pode voltar? É essa essa que fica ao redor do mundo. E o Japão, ali, principalmente quando era a terceira maior economia do mundo, perdeu esse posto para a Alemanha, que também não está indo muito bem das pernas, mostra o grave problema que o Japão pode causar para a economia mundial inteira. Mas o que mais incomoda, que as pessoas estão ficando cada vez mais preocupadas com o Banco do Japão, é a forma que ele vem lidando com isso. É claro que não necessariamente deveria ser o ator a resolver todas as coisas, né? Eu falo nesse podcast o problema dos bancos centrais, né, tentando intervir como se eles realmente pudessem controlar um problema que é muito maior do que eles, que é um problema não somente do Japão, mas do mundo inteiro, que é o fato da dívida do Japão ser praticamente mais do que o dobro
do seu próprio PIB. Ele é a economia desenvolvida, né, mais endividada do mundo, disparado, né? E sem falar que o japonês, vou até passar alguns dados aqui só para você entender o problema que o Japão está passando agora. Então, primeiro que o ouro subiu bastante no Japão, está nas máximas históricas, né? Como está nas máximas históricas no dólar, também mais ainda no Japão. O poder de compra do iene, ele caiu para 53 anos, né? Então, o menor poder de compra nos últimos 53 anos do japonês. O japonês vem mostrando, até vi alguns youtubers, né, no Japão falando um pouquinho da situação, mostrando que o comportamento já começou a mudar em relação ao japonês. Ao invés de você tentar fazer as suas férias no Havaí, você prefere viajar dentro do próprio Japão, fazer uma viagem doméstica. Percebe que é o tipo de um comportamento que você vê que acaba encontrando no próprio brasileiro às vezes, né? Ou às vezes em alguma região você prefere fazer uma viagem doméstica do que fazer um voo internacional, né? E o país vem comprando seus próprios títulos numa velocidade recorde, né, nesse ano. Outro dado aqui que eu achei interessante, isso aqui é tudo baseado no Gold Telegraph, que eu dei uma olhada aqui, que pode ser interessante trazer para essa discussão, né? Então, o Banco do Japão não somente vem comprando seus títulos como nunca, mas ele segura 53% de todos esses títulos. E é esse que é o grande problema. Só que outra coisa que acontece no Banco do Japão é que ele detém 6% de todas as ações as ações da Bolsa de Valores japonesa. Então, quando você percebe a influência que o Banco do Japão tem no próprio país, ele é simplesmente enorme, e isso faz com que você afete cada vez mais a economia real do país, certo? Então, você acaba tendo a impressão de que o Japão se transformou num país, numa economia emergente, quando você vê o nível que está se movendo o iene nesse exato momento. Então, aqui você vê que o Japão realmente está diante de uma missão impossível. Ele não consegue salvar os dois, e você percebe isso claramente, né? Até o Robin Brooks, ele falou recentemente no Twitter, hoje o X, né, que eu não consigo falar isso direito, eu não me acostumo com isso, eu sempre falo Twitter ainda, mas enfim, o Robin Brooks, ele simplesmente disse a seguinte coisa, que eu acho muito, muito pertinente nessa discussão. Falou, olha, o Japão, ele simplesmente está numa situação onde ele tenta criar uma linha, né, de limite para o que vai acontecer com o iene, mas isso se torna quase impossível, né? Essa linha não existe. O iene tem total capacidade de ir para 160, 170, 200, 220. Imagine o que vai acontecer com o Japão caso isso aconteça. Aí você vai ter que pegar a experiência de quem já conhece isso muito bem, como o Brasil, como a Argentina, como vários outros países que já passaram por esse tipo de coisa, e o japonês não está acostumado. Lembrando, sempre foi algo que era em torno de 100 ienes por dólar, que facilitava até a conta, era parte da cultura japonesa você fazer esse cálculo, onde você tem justamente a multiplicação por 100 para calcular os seus preços. E hoje isso fica cada vez mais difícil, você não consegue nem deixar algo fixo, né? Muito menos algo que facilite o cálculo, né? ou que muito menos faça parte da cultura, para você ver como o Japão saiu de uma coisa de longo prazo e agora está virando uma economia baseada em noticiários quase. Isso é bastante grave, principalmente para uma das maiores economias do mundo e um dos maiores hubs de dólar no mundo também. Agora, qual que é a real linha vermelha que o Japão não pode passar? A linha vermelha, de fato, são os títulos da dívida pública japonesa, são os JGBs. A partir do momento em que você sobe esses juros, tenta subir esses juros para proteger o iene, né, que pelo menos é a política que se acredita que funcionaria, você imediatamente cria sérios problemas para todo o sistema bancário. Por quê? Porque, como eu disse no meu capítulo anterior e nos outros capítulos, o Japão, os bancos japoneses têm nos seus balanços títulos da dívida pública, os JGBs, valendo negativo, certo? Aqueles títulos que pagam juros negativos no seu balanço.
E se você continua fazendo aumento, se você passar isso para 0,5%, 1%, 2%, o que vai acontecer com o valor desses títulos? Eles vão despencar. E quando você despenca isso, você cria um rombo no balanço bancário, você não consegue equilibrar os seus ativos com os seus passivos, porque os seus ativos caem em bilhões de ienes imediatamente. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma outra intervenção para salvar os bancos, baseado numa intervenção que você já fez, tentando salvar uma moeda que agora está sofrendo por conta da sua própria intervenção. Consegue ver o grande problema que as intervenções criam na economia real? Então você cria um buraco e aí você precisa criar uma outra intervenção para tapar aquele buraco, e aí você cria mais um buraco. E é exatamente isso. Essa conta agora realmente aparenta dá sinais de que realmente chegou para a cultura japonesa, para o Banco do Japão, para todos os bancos comerciais do Japão, para a economia inteira do Japão, e quem acaba sofrendo com isso são as pessoas que ganham em ienes, são os japoneses, são os imigrantes que trabalham no Japão hoje, e todo mundo acaba sofrendo, perdendo imediatamente o seu poder de compra, porque a própria gasolina é atrelada ao dólar hoje, e aí você vai ver mudança de preços. Claro que nada é de imediato, né? Quando você tem principalmente produtos importados, se você tem esses produtos em estoque, você ainda tem um certo fôlego para sustentar antes que você seja obrigado a aumentar os seus preços no momento que você fizer suas próximas compras. Mas o que isso vai criar para a indústria japonesa? O que isso vai fazer com as pequenas empresas japonesas que precisam de itens importados? Vai ser bastante complicado. Ou até para alimentos, muitos alimentos são importados, inclusive frutas, né? O que vai acontecer com essas frutas que também são importadas? Você vai perceber a erosão do poder de compra do japonês. E isso é muito ruim, não só para o Japão, mas para o mundo inteiro. Você precisa da indústria japonesa vindo despontando. Claro que você tem os seus benefícios também na parte da exportação. Você vai ter esse tipo de benefício. O Japão, espero muito que o Japão possa tentar aproveitar isso como uma oportunidade, né? Se você tiver uma visão mais mercantilista para você criar, só que não é uma coisa que você consegue aproveitar de imediato. Você não consegue criar uma nova indústria que não poderia existir antes, que pode existir agora, mas se você tem uma limitação de crédito, se você precisa de dólares para você se financiar, para você poder aproveitar essa oportunidade de exportação baseado no câmbio fraco, você também não tem o acesso tão fácil a crédito, porque o seu próprio iene não está comprando tantos dólares como antes. Então, percebe que a coisa não é tão simples, ela não é uma coisa matemática, ela é uma coisa que envolve pessoas, envolve vidas, envolve a cultura, envolve todo um comportamento humano do que começar a fazer. E imagina você começar a ver uma dolarização maior ainda, né, da economia japonesa, ou japoneses que possam perder a confiança no próprio iene. E isso pode trazer toda uma nova visão da macroeconomia e fazer com que o dólar se fortaleça mais ainda. Percebe que tudo isso são nada mais do que sintomas desse grande milkshake do dólar que vem sugando toda a liquidez do mundo, e agora realmente a bola da vez está sendo o Japão. O Japão está sendo pego, mostrando aí as suas fraquezas para o mundo inteiro, mostrando que essas intervenções simplesmente não estão funcionando. Agora, por outro lado, você também tem o Fed, que por um lado você tinha uma precificação de que ele faria 7 cortes de juros nesse ano, e agora já está falando em fazer esse corte somente no ano que vem. Vou até fazer um capítulo sobre isso. E isso esguela mais ainda o Japão. Fica desesperado para que o Jerome Powell faça logo esses cortes e você tenha um diferencial menor desses juros, que apesar de que não é realmente o grande motivo pelo qual você tem uma tamanha fuga de capital em si, mas é o que se dá a impressão. Então, assim, de qualquer forma, você acaba sentando, é muito melhor você sentar o seu capital em títulos que pagam mais. Então, você tem toda a vantagem competitiva nos Estados Unidos em relação ao Japão. Imagina, se você é um investidor japonês hoje, você vai decidir entre colocar o seu dinheiro no Japão, com uma moeda que está derretendo de valor, ou que está pagando pouquíssimos juros, né, porque o Banco do Japão não pode pagar mais do que isso, ou você prefere ir para o mercado americano, que está pagando 5,5% na moeda que está justamente tendo a melhor performance de todas em relação à sua moeda, sendo que só esse ano
Só esse ano o iene já perdeu 10% do seu valor em relação ao dólar, e pode ser muito mais, dependendo do que vem acontecendo, né? Nós estamos ainda em abril, agora que estamos indo para maio, então muita coisa ainda deve acontecer que pode afetar todo o parâmetro do que está acontecendo nesse exato momento. Mas quando você tem um Fed que tem ainda a ameaça de que pode voltar a subir os juros porque está preocupado com toda a inflação, né, com toda essa discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, imagine o que isso vai fazer para o Japão. Então é uma situação bastante complicada. Vamos ver agora. Agora eu estou muito mais curioso em saber se o Japão vai voltar a fazer uma cartinha de literalmente um parágrafo para falar que as políticas de juros se mantêm inalteradas. Ou qual vai ser a próxima resposta de uma entrevista para isso que está acontecendo agora. Nós precisamos esperar o mercado abrir. Então vai ser muito interessante a cena dos próximos capítulos e pode ser que tudo que eu esteja falando aqui já fique desatualizado nessa semana, dependendo das ações do Banco do Japão. Talvez eu faça uma parte 3 aqui desse capítulo, porque está virando realmente uma saga, o Japão, com muita curiosidade, mas também bastante perigo para a economia mundial. Então vamos ver os próximos capítulos o que vai acontecer e se o iene realmente vai conseguir sobreviver a tudo isso.